Senhoras e senhores, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a que hora vocês estão vendo esse vídeo, mas a nossa academia do Sim continua normalmente, tá? Peço desculpas, inclusive, pela ausência na última semana, em virtude dessa pandemia que a gente está vivendo. Tivemos esse tempo de adaptação entre home office para alguns colaboradores, ajuste em algumas outras coisas, mas agora está 100%. Acho que todos vocês estão trabalhando de casa, estão conseguindo ver a evolução, principalmente nos acessos, na possibilidade de falar, até no atendimento receptivo. Isso tem sido de grande valia para nós como experiência, tá? Hoje temos a 6ª aula da nossa Academia do Sim. E hoje eu vou falar de um assunto bem importante, bem pertinente, acho que principalmente com o que a gente está vivendo agora, que é com relação ao foco, tá? O livro base que a gente vai usar essa semana é Foco, mesmo título da nossa aula hoje, do Daniel Goleman, tá? Nesse livro ele traz uma distinção entre algumas diferenças de foco que eu achei bem interessante compartilhar com vocês, tá? Ele divide o foco em 3 tipos de focos diferentes. O primeiro deles é o foco interno, propriamente dito, tá? O segundo é o foco no outro. E o terceiro, o foco externo, ok? Falando um pouquinho do primeiro, do foco interno, o foco interno ele diz pra gente que a nossa capacidade de observar o nosso comportamento, como nós nos posicionamos no mundo, tá? Perceber, inclusive, quando a gente perde o foco. Porque tão importante quanto ter foco é ter a noção que nós perdemos esse foco, ok? O segundo, o foco no outro, ele se resume na empatia, tá? O conseguir perceber o que o outro está sentindo. E por fim, o terceiro é o foco externo, que é exatamente a nossa capacidade de olhar para o mundo e entender exatamente o que está acontecendo ao nosso redor, ok? Agora nesse nosso período de home office, enfim, essas coisas estão acontecendo, eu acho que é imprescindível de que a gente observe e que a gente tente manter o foco em tudo que a gente está realizando, tá? Eu digo porque muitas vezes, por estarmos no ambiente de casa, às vezes a gente acaba desprendendo de alguma atenção que é necessária para o desenvolvimento do nosso trabalho. Motivo pelo qual hoje, torna a dizer, eu acho que o tema da nossa 6ª aula da Academia do Sim, ele vem bem a calhar, tá? Um dos pontos importantes também falados no livro, com relação ao foco interno, é o que o autor chama de autoconsciência, tá? E essa autoconsciência, ela consiste basicamente na nossa capacidade de mudar o rumo da nossa vida, tá? Exatamente em fazermos o que estamos fazendo, perceber tudo à nossa volta e mudar, se necessário for, o foco daquilo para que a gente consiga o melhor resultado, tá? E aqui estando como exemplo a nossa própria vida prática. Se nós estivermos fazendo uma negociação e invariavelmente você prestar atenção na televisão, por exemplo, ao invés de prestar atenção no que você está falando como advogado, você muito possivelmente vai perder pontos importantes e vai deixar de falar pontos importantes do que você deveria falar para tentar converter aquilo num acordo. Então aqui a gente precisa muito ter essa nossa autoconsciência bem ativada para que a gente consiga ter o feeling e que não perca o foco daquilo que a gente está falando, tá? E do que está fazendo. Uma outra coisa importante que o autor fala aqui é com relação à repetição dos atos, tá? A repetição de um ato, ela não consiste em foco, ok? Ou seja, a prática diária de uma determinada atividade, ela não consiste basicamente no foco. Pensem comigo o seguinte, eu posso todos os dias estar trabalhando numa linha de produção, estar parafusando uma determinada peça ou colocando uma porca num parafuso, enfim, e não estar prestando atenção, não estar com foco naquilo. E isso pode me levar a problemas sérios, porque pensem o seguinte, estar parafusando uma peça e não estar com foco naquilo que eu estou fazendo, eu posso parafusar no lugar errado, eu posso deixar de fazer o meu trabalho da maneira correta. Então, é primordial que a gente consiga ter essa distinção, tá? Ele consegue exemplificar muito bem também, falando da diferença entre foco e energia direcionada. Consiste basicamente no que eu estou dizendo. Não basta somente eu estar aqui olhando para vocês e não estar com foco no que eu estou falando.
que muitas vezes eu posso estar olhando aqui, tá com a minha energia direcionada, mas tá com a cabeça em outro pensamento. Isso, consequentemente, não vai me dar foco para exatamente aquilo que eu preciso fazer, tá? E por fim, eu acho que o mais importante, principalmente nesse momento que a gente está vivendo aí, é a gente conseguir ter a desassociação, tá? Que consiste basicamente na gente focar na solução das coisas e não nos problemas, tá? Focar em coisas boas e não nas coisas ruins que vem acontecendo, tá? Eu sei que muitos de vocês, graças a Deus, estão em casa, estão bem, os familiares estão bem. Nós não tivemos notícia de nenhum colaborador aqui do escritório que tenha tido problema com essa doença iminente aí, ou pelo menos os que tiveram suspeita já estão bem, isso é ótimo, nós ficamos muito felizes por isso. Mas estando em casa, eu digo a vocês, pelo meu final de semana, por exemplo, durante o final de semana acabei desligando um pouquinho de trabalho e ficando um pouco nas coisas de casa. Você acaba ouvindo uma série de coisas, uma série de notícias que às vezes acaba deixando a gente preocupado, acaba deixando a gente triste e na verdade a gente precisa eliminar isso. Não que não seja importante tomar os cuidados que estão dizendo para que nós tomemos, isso é primordial e por favor, gente, mantenham-se em casa, tá? A ideia do home office é exatamente para que vocês estejam em segurança nos lares de vocês, buscando o nosso melhor resultado, tá? Mas a ideia é não focar única e exclusivamente nos problemas que vem acontecendo. É muito engraçado que eles acabam focando, a mídia em si, acaba focando muito na série de mortes que vem acontecendo, mas não dizem as pessoas que vêm se curando desse problema. Não dizem, na verdade, a diminuição em uma série de países que têm tido desse problema que a gente está vivendo. Então, procurem desligar um pouco, tirem um pouco o foco disso, foquem exatamente em coisas boas, em boas energias. Eu tenho certeza que esse período que a gente está passando é literalmente passageiro e que acabe logo, para que a gente consiga retomar as atividades, para que o nosso país consiga retomar o foco e o rumo no crescimento, tá? Eu vou estar sempre por aqui, estou sempre no escritório, o que vocês precisarem, eu estou à disposição. E é isso, galera. Espero que vocês consigam, que todos estejam bem, vocês consigam desempenhar as tarefas de vocês bem, com bastante foco no que vocês precisam fazer. O material dessa nossa sexta aula, ele vai estar disponível em PDF, os líderes enviarão a vocês, tá? Para que vocês tenham também consignado aí o escrito de tudo que for falado. Hoje está sendo um pouquinho mais resumido, até para que vocês não percam muito tempo, ou invistam muito tempo no vídeo aqui. E por fim, só desejar para vocês tudo de bom, para não dizer, cuidem-se na casa de vocês, é primordial que vocês estejam bem, vocês são o bem mais precioso aqui do nosso escritório, e o que precisarem, contem conosco, tá? Estamos à disposição e espero que consigam tirar algo de bom dessa aula aqui, que mantenham o foco. Galera, o resultado é importantíssimo e dependemos muito, muito, muito mesmo do foco da disciplina de vocês, tá bom? Precisarem de mim, por favor, não hesitem em me chamar, tô aqui para o que vocês precisarem. Abraço!